O assento roubado de uma CEO negra por um passageiro branco desencadeou uma série de eventos que ninguém poderia prever. Em apenas 1 minuto, o que parecia um simples caso de discriminação transformou-se numa situação tão grave que a aeronave precisou ser imediatamente desviada para um pouso de emergência. Antes de começarmos, certifique-se de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. Isabela Souza respirou fundo ao entrar na cabine da primeira classe, sentindo o peso do momento. Aos 26 anos, a jovem CEO da Horizontes, startup que revolucionava o acesso à educação em comunidades carentes, finalmente colhia os frutos de anos de trabalho árduo. Seu coração acelerou quando localizou a fileira 2, mas parou ao perceber que seu assento, o 2A, já estava ocupado. Um homem branco de meia-idade, vestindo um terno impecável e com expressão entediada, folheava desinteressadamente a revista da companhia aérea. Com licença. Acho que o senhor está no meu lugar, Isabela disse educadamente, segurando seu cartão de embarque. O homem ergueu os olhos com uma lentidão deliberada, examinando-a dos pés à cabeça. Seus jeans, tênis e blazer casual claramente não correspondiam à sua ideia de quem deveria estar ali. Querida, você deve estar confusa, respondeu com um sorriso condescendente. Este é o assento 2A, primeira classe. Não é lugar para brincadeira de criança. Isabela sentiu o rosto queimar, enquanto os outros passageiros começavam a observar a cena. Não estou confusa. Tenho certeza que este é meu assento, insistiu, mostrando novamente seu cartão de embarque. Olha só, o homem suspirou exasperado, tirando seu próprio cartão do bolso interno do paletó. Ricardo Martins, assento 2A. Agora, por favor, não atrapalhe o embarque dos outros passageiros. Um comissário de bordo aproximou-se, atraído pela crescente tensão. Algum problema? Este senhor está no meu lugar, Isabela explicou, entregando seu cartão de embarque ao funcionário. O comissário examinou os 2 documentos com atenção, enquanto Ricardo bufava impaciente. Deve haver algum engano. Paguei uma fortuna por este assento. Esta moça claramente está no voo errado. Na verdade, senhor, o comissário começou, visivelmente desconfortável. O cartão da senhora Souza está correto. Este é realmente o assento dela. Ricardo endireitou-se, indignado. Impossível. Ligue para seu supervisor. Não vou me levantar para dar lugar a uma CEO de uma empresa de tecnologia educacional, completou Isabela, mantendo a compostura apesar da humilhação. Ou o problema é outro, Sr. Martins. Um silêncio tenso tomou conta da cabine, enquanto outros passageiros agora observavam abertamente o confronto. O comissário, percebendo a gravidade da situação, fez um gesto discreto para outro membro da tripulação que rapidamente se dirigiu à parte frontal da aeronave. O comissário de bordo verificou novamente o bilhete de Isabela e assentiu com firmeza. Senhor, lamento informar, mas este assento realmente pertence à senhorita. Está claramente indicado no bilhete dela. Ricardo ajeitou a gravata e soltou uma risada seca. Escute aqui, rapaz. Sou cliente Diamante há 15 anos. 15 anos. Sempre sento nesta fileira. Não vou me levantar por causa de uma criança que provavelmente nem sabe o que está fazendo aqui. Ele inflou o peito e olhou ao redor, como se buscasse a aprovação dos outros passageiros. Isabela sentiu o rosto queimar. Aos 29 anos, já estava acostumada a ser subestimada, mas isso não tornava a situação menos humilhante. Apertou discretamente o distintivo de CEO, preso ao blazer, e respirou fundo. Senhor, não sou criança. Sou executiva e paguei por este assento como qualquer outro passageiro, respondeu com voz firme, embora seu coração batesse acelerado. Os murmúrios na cabine aumentaram.
Uma senhora 2 fileiras atrás sussurrou algo para o marido. Um rapaz de óculos já apontava o celular na direção deles, enquanto uma mulher de meia idade balançava a cabeça em desaprovação. Está gravando isso? Ótimo! Quero que todos vejam como as companhias aéreas tratam seus clientes fiéis, bradou Ricardo, agora gesticulando para as câmeras improvisadas. O comissário, visivelmente desconfortável, tentou mais uma vez. Senhor, se puder me acompanhar, temos outros assentos disponíveis na classe executiva. Não vou a lugar nenhum. Ricardo cortou, cruzando os braços. Essa garota que procure outro lugar. Provavelmente ganhou esse bilhete em alguma promoção mesmo. Isabela sentiu um nó na garganta. Cada conquista sua vinha com o dobro de esforço e o triplo de questionamentos. Aquele homem não fazia ideia das noites em claro, das reuniões intermináveis, dos sacrifícios para chegar onde estava. Por um instante, pensou em ceder, apenas para acabar com aquela cena. Seria mais fácil. Mas então, lembrou-se do conselho de sua avó. Se você não ocupar seu espaço, ninguém o guardará para você. Ajeitou a postura e olhou diretamente nos olhos do homem. Este é meu lugar, e vou ocupá-lo, disse com uma calma que não sentia. E o senhor está causando constrangimento desnecessário a todos nós. Repentinamente, a voz do comandante ecoou pelos alto-falantes, interrompendo o confronto. Senhores passageiros, devido a uma situação que requer intervenção, estaremos retornando ao portão de embarque. A equipe de segurança do aeroporto será acionada para resolver o problema. Um silêncio pesado e tenso tomou conta da aeronave. Olhares nervosos eram trocados entre os passageiros, enquanto alguns cochichavam, tentando descobrir o que havia acontecido. Todos pareciam paralisados, exceto por um homem de meia idade que se levantou decidido de seu assento na fileira 18. André Souza, pai de Isabela e respeitado advogado corporativo, havia embarcado discretamente no mesmo voo que a filha, sentado 2 assentos atrás. Ele não interferira até aquele momento, observando com orgulho como sua filha lidava com a situação. Mas o anúncio do comandante mudou tudo. Com passos firmes, André caminhou pelo corredor estreito e se posicionou ao lado da filha, sua presença imponente em um terno bem cortado, contrastando com a arrogância de Ricardo. O bilhete é dela, declarou André com voz calma, porém inflexível. E não estamos aqui para negociar o direito da minha filha. Este assento pertence a ela por direito e por mérito. Ricardo empalideceu visivelmente. Seus olhos saltaram de Isabela para André, percebendo tarde demais a conexão entre os dois. O homem que minutos antes exibia tanta confiança agora parecia diminuído, como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. A comissária de bordo, que havia se afastado para comunicar a situação ao comandante, retornou acompanhada por 2 agentes de segurança do aeroporto que entravam pela porta da frente da aeronave. Os passageiros ao redor, que antes apenas observavam o desenrolar da situação com curiosidade distante, agora começavam a entender a gravidade do ocorrido. Alguns sacaram seus celulares, discretamente filmando a cena. Outros balançavam a cabeça em desaprovação a Ricardo. Uma senhora idosa sentada na fileira oposta murmurou alto o suficiente para ser ouvida. Já estava na hora de alguém colocar esse tipo de gente no lugar. Isabela permaneceu calma, sua postura profissional intacta, apesar da humilhação pública. Ela trocou um olhar significativo com o pai, um olhar que carregava anos de conversas sobre como navegar situações exatamente como esta. André assentiu sutilmente, como se dissesse, estou aqui, mas esta batalha é sua para vencer. Os agentes de segurança se aproximavam lentamente pelo corredor e o destino de Ricardo estava prestes a ser selado. Ricardo fixou os olhos em André com um olhar tão intenso que parecia capaz de perfurar metal.
A atmosfera na cabine ficou carregada como o ar antes de uma tempestade, enquanto os outros passageiros observavam a cena em silêncio desconfortável. Com um sorriso sarcástico nos lábios, Ricardo inclinou-se ligeiramente para a frente. "Vamos ver quem aguenta mais tempo nesse jogo, meu amigo. Tenho todo o dia", provocou ele, sua voz baixa, mas perfeitamente audível para quem estava próximo. "Algumas pessoas precisam aprender seu lugar." O comissário de bordo, visivelmente tenso, aproximou-se novamente do grupo e anunciou com firmeza: "Senhores, informo que a polícia aeroportuária já foi acionada e está a caminho. Peço que mantenham a calma até a chegada deles." Isabela sentiu um nó se formar em sua garganta. Aquela situação era dolorosamente familiar. O desrespeito disfarçado de mal-entendido, a sensação de ter sua autoridade e espaço questionados simplesmente por causa de sua aparência. Durante toda a sua carreira, enfrentou olhares de dúvida quando se apresentava como CEO, as perguntas sobre quem era realmente o chefe, e agora isso, em pleno voo. Ela respirou fundo, sentindo o peso dos olhares dos outros passageiros. Alguns demonstravam apoio silencioso, outros pareciam apenas curiosos pelo desfecho, e alguns, infelizmente, tinham aquele olhar que sugeria que ela deveria simplesmente ceder para evitar problemas. Mas Isabela sabia, com absoluta certeza, que aquele confronto não era apenas por um assento em classe executiva. Era por todas as vezes que teve que provar seu valor 2 vezes mais. Era pelo respeito que merecia como profissional e ser humano. Era pela justiça que tantas pessoas como ela ainda buscavam em situações cotidianas. "Não vou a lugar nenhum", disse ela com voz calma, mas firme, olhando diretamente para Ricardo. "Este é meu lugar, reservado e pago por mim. E ninguém vai me tirar dele." André colocou gentilmente a mão no ombro de Isabela em sinal de apoio, enquanto o burburinho entre os passageiros aumentava. Alguns começaram a ficar impacientes com o atraso, enquanto outros tiravam discretamente seus celulares para registrar o ocorrido. O piloto fez outro anúncio pelo sistema de som. "Senhores passageiros, lamentamos o inconveniente, mas permaneceremos em solo até que a situação seja resolvida. Agradecemos sua compreensão." Quando 2 agentes da Polícia Federal entraram na cabine, um silêncio sepulcral tomou conta do avião. Todos os passageiros prenderam a respiração, alguns esticando o pescoço para ver melhor o desenrolar da situação. Os homens uniformizados se posicionaram ao lado da poltrona, onde Ricardo e Isabela disputavam o assento. Seus rostos impassíveis, como se já tivessem lidado com situações semelhantes inúmeras vezes. "Posso ver seu cartão de embarque?" "Senhor", solicitou o agente mais alto, estendendo a mão para Ricardo. "Isso é um absurdo. Estou sendo tratado como criminoso quando essa mulher é quem está tentando me enganar", protestou Ricardo, remexendo nervosamente em seu bolso. "Ela provavelmente comprou a passagem de última hora e agora quer roubar meu assento premium." Isabela manteve a compostura, apenas observando enquanto o homem entregava seu cartão de embarque ao policial. O segundo agente, que permanecia alguns passos atrás, mantinha uma postura vigilante, os olhos atentos a qualquer movimento brusco. O policial examinou o documento com cuidado, comparando-o com algo em seu tablet. Seu rosto não demonstrava emoção alguma enquanto fazia a verificação. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, ele levantou os olhos. "Senhor, este cartão indica a poltrona 23C, não a poltrona 5A", declarou o agente com voz firme. O assento que o senhor está ocupando pertence à senhora." "Deve haver algum engano", insistiu Ricardo, seu tom agora menos confiante. "Eu sempre viajo nesta classe." "Não há engano algum", respondeu o policial, devolvendo o cartão. "O senhor vai se retirar agora, ou será retirado à força." A comissária de bordo, que observava a cena de perto, adiantou-se com um gesto conciliador.
Posso acompanhá-lo até seu assento correto. Senhor! Ricardo permaneceu imóvel por alguns segundos, como se ponderasse suas opções. Finalmente, com movimentos bruscos, pegou sua maleta e se levantou. Seu rosto estava vermelho de raiva e humilhação, as veias do pescoço saltadas. Antes de seguir a comissária, ele se inclinou na direção de Isabela. Você vai se arrepender disso, sussurrou entre dentes, em um tom baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse, mas carregado de uma ameaça inconfundível. Enquanto ele se afastava pelo corredor, os murmúrios entre os passageiros recomeçaram. Isabela finalmente se acomodou em seu assento legítimo, tentando acalmar seu coração acelerado e ignorar os olhares curiosos à sua volta. Isabela se afundou no assento, seus dedos ainda tremendo enquanto ajustava o cinto de segurança. Suas unhas, pintadas meticulosamente na noite anterior para a apresentação, agora pressionavam contra as palmas de suas mãos. Ao seu lado, seu pai colocou uma mão reconfortante sobre seu ombro, inclinando-se para falar em voz baixa. Você fez o certo, filha. Estou orgulhoso de você, disse ele com firmeza. Não deixe ninguém diminuir o seu valor ou fazer você se sentir menor. Você conquistou seu lugar aqui. Ela assentiu, tentando acreditar nas palavras dele. Mas o confronto havia deixado marcas invisíveis. Aquele homem tinha olhado para ela e imediatamente decidido que ela não pertencia à primeira classe. Como se seu sucesso fosse um engano, um erro que precisava ser corrigido. Enquanto isso, várias fileiras atrás, Ricardo caminhava pelo corredor estreito em direção ao fundo da aeronave, o rosto contorcido numa expressão de indignação. Seus olhos percorriam os passageiros como se procurasse aliados em sua humilhação. Ao chegar próximo aos banheiros, sacou o celular do bolso, ignorando os avisos de segurança que piscavam nos painéis sobre sua cabeça. Com movimentos rápidos, discou um número que parecia saber de cor. Encostou-se na parede, curvando os ombros para criar uma bolha de privacidade no espaço apertado. Quando a chamada foi atendida, sua voz saiu como um sibilo carregado de rancor. Carlos, sou eu. Preciso que você faça uma coisa para mim agora, murmurou, olhando por cima do ombro para certificar-se de que ninguém o escutava. Estou no voo para São Paulo e você não vai acreditar no que acabou de acontecer. Sua voz baixou ainda mais, quase inaudível sobre o ruído dos motores que começavam a ganhar potência. Seus dedos apertavam o telefone com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. O que quer que estivesse planejando, seu rosto revelava que não seria algo simples de resolver com um pedido de desculpas. Sim, exatamente. Ela vai se arrepender, concluiu, desligando o telefone com um sorriso frio nos lábios. Por um momento, ficou parado, como se saboreasse antecipadamente uma vingança que ainda estava por vir. O piloto mal havia anunciado o tempo de voo quando sua voz voltou a ecoar pelos alto-falantes, agora com um tom notavelmente tenso. Senhoras e senhores, peço desculpas, mas precisamos retornar ao portão de embarque para resolver uma questão urgente. Um murmúrio de insatisfação percorreu a cabine enquanto o avião fazia uma curva brusca. Isabela sentiu um calafrio. Algo lhe dizia que aquilo tinha relação com ela, embora não conseguisse imaginar o motivo. Ao seu lado, uma senhora idosa resmungou sobre o atraso, enquanto checava nervosamente o relógio. Quando a aeronave finalmente parou, 2 agentes de segurança do aeroporto surgiram no corredor. Seus olhares varreram os assentos até encontrarem Isabela. Senhora Isabela Santos. O homem mais alto perguntou em voz alta, fazendo com que todos os passageiros próximos se virassem para olhá-la. Precisamos que nos acompanhe imediatamente. O sangue de Isabela gelou. Eu? Mas por quê? Sua voz saiu trêmula, quase irreconhecível para ela mesma.
Recebemos uma denúncia sobre documentos de viagem potencialmente fraudulentos em seu nome, explicou o segundo agente, mais baixo e de expressão severa. Precisamos verificar isso antes que o voo prossiga. A humilhação foi instantânea. Dezenas de olhares a julgavam, alguns curiosos, outros acusadores. Isabela sentiu o rosto queimar, enquanto recolhia sua bolsa com mãos trêmulas. Deve haver algum engano, murmurou. Mas os agentes permaneceram impassíveis. Ao se levantar, notou Caroline observando a cena com uma expressão estranha. Não de surpresa, mas quase de satisfação. Foi apenas um vislumbre antes que a mulher desviasse o olhar, fingindo mexer em seu telefone. Por favor, senhora, precisamos resolver isso rapidamente para não atrasar mais o voo, insistiu o agente, gesticulando para que ela se apressasse. Enquanto caminhava pelo corredor estreito, Isabela sentiu o peso de cada olhar. Um homem de meia idade sussurrou algo para seu companheiro de assento, e ambos riram discretamente. Uma aeromoça a observava com expressão de pena. O piloto, parado próximo à saída, evitou seu olhar completamente. Já na ponte de embarque, Isabela tentou controlar a respiração acelerada. Sua mente corria. Seus documentos estavam perfeitamente em ordem. Ela os havia verificado múltiplas vezes, como sempre fazia. Quem poderia ter feito uma denúncia falsa? E por quê? A resposta começava a se formar em sua mente, mas parecia tão absurda, tão maliciosa, que hesitava em aceitá-la. A inspetora Laura Mendes, uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos e postura firme, aguardava no saguão com um distintivo da Polícia Federal à mostra. Seu olhar analítico percorreu Isabela e André antes mesmo que eles se aproximassem. Quando finalmente chegaram até ela, a inspetora não perdeu tempo com amenidades. Senhora Isabela Santos, sou a inspetora Laura Mendes. Recebemos uma denúncia anônima sobre possível fraude e lavagem de dinheiro envolvendo sua startup, disse ela, mantendo a voz baixa, mas audível o suficiente para que apenas os três ouvissem. André deu um passo à frente, seu rosto contorcido de indignação. Isso é um absurdo completo. Isabela é uma empresária respeitada. A Conecta Brasil tem todas as certificações necessárias e opera com total transparência. Tenho aqui todos os documentos. Isabela interveio, sua voz trêmula, enquanto abria sua pasta. Contratos, balanços financeiros auditados e até mesmo os convites oficiais para a reunião de investidores em São Francisco. Estamos indo representar o Brasil em uma conferência internacional. A inspetora Laura examinou cada documento com atenção meticulosa, passando os olhos por cada linha e, ocasionalmente, fazendo anotações em seu bloco. O silêncio que pairava entre eles era sufocante. Após alguns minutos que pareceram uma eternidade, ela devolveu os papéis. Tudo parece estar em ordem, mas compreenda que precisamos investigar qualquer denúncia, especialmente quando envolve transações internacionais, explicou Laura. Seu tom profissional, mas não hostil. Procedimentos de segurança são obrigatórios. Não posso simplesmente ignorar o protocolo. Quem faria uma denúncia dessas? Questionou Isabela, sentindo um nó no estômago ao perceber a coincidência perturbadora entre este incidente e o comportamento da passageira no avião. Infelizmente não posso revelar essa informação, respondeu a inspetora, mas posso garantir que investigaremos tanto a denúncia quanto sua procedência com o mesmo rigor. André passou o braço pelos ombros de Isabela em gesto de apoio. E quanto à nossa viagem, temos uma apresentação crucial amanhã. A inspetora Laura fechou seu bloco de notas e os encarou com expressão neutra. Por enquanto, precisarei que ambos me acompanhem para prestar alguns esclarecimentos adicionais. Dependendo do resultado, poderemos liberar vocês a tempo para o próximo voo. A hashtag Yergis Justiça.
Para Isabela, já tomava conta do Twitter, com milhares de compartilhamentos. Enquanto aguardava na área VIP do aeroporto, Isabela observava seu celular vibrar incessantemente com notificações. O vídeo gravado por um passageiro mostrava claramente Ricardo se recusando a sair de seu assento, alegando que uma menina negra não poderia ser CEO de verdade. As reações eram divididas, como sempre acontece na internet. Ele só estava cansado e confuso. Não precisavam expulsá-lo do voo, comentava um usuário. Racismo puro e simples, ele merecia ser preso, rebatia outro. Isabela suspirou, desligando o celular. Não queria que aquilo viralizasse, mas já era tarde demais. Enquanto isso, num canto isolado do saguão principal, Ricardo caminhava nervosamente com o telefone pressionado contra o ouvido. Você falhou miseravelmente, Cardoso. A voz grave de Maurício Almeida, CEO da Megacorp Brasil, ecoava do outro lado da linha. Era para você apenas monitorar a viagem dela, não causar um escândalo nacional. Desculpe, senhor. Eu achei que... Você não é pago para achar nada. Maurício o interrompeu. A Horizontes está prestes a fechar o maior contrato da história do setor com os chineses, e agora Isabela Santos tem toda a simpatia do público. Você transformou uma potencial concorrente em uma mártir. Ricardo engoliu em seco. Sua missão como diretor de inteligência competitiva da Megacorp era clara: atrasar Isabela e obter informações sobre a negociação. Nunca imaginou que seria filmado e exposto daquela maneira. E tem mais, continuou Maurício, sua voz agora quase um sussurro ameaçador. Se descobrirem sua verdadeira identidade, a Megacorp vai negar qualquer envolvimento. Você estará sozinho nisso. Quando desligou, Ricardo percebeu que suava frio. Olhou ao redor, paranoico, imaginando se alguém o reconheceria do vídeo. Foi quando notou 3 seguranças do aeroporto caminhando em sua direção com expressões sérias. Do outro lado do aeroporto, Isabela recebeu uma mensagem anônima. Cuidado com a Megacorp. Ricardo Cardoso não é quem diz ser. Ela franziu a testa, confusa. Como alguém sabia o sobrenome dele? E que conexão ele teria com a principal concorrente da Horizontes? Olhando pela janela da sala VIP, Isabela viu os seguranças abordando Ricardo. Algo muito maior estava acontecendo ali, e ela começava a suspeitar que o incidente no avião não fora apenas um caso isolado de preconceito. Fernanda Kim entrou na sala de interrogatório como um furacão, pasta de documentos em mãos e olhar determinado. Sofia nunca tinha ficado tão feliz em ver a advogada de confiança da família. Conhecida por seu raciocínio afiado e ética inabalável, Fernanda era exatamente quem eles precisavam naquele momento. Inspetora Laura, começou Fernanda, colocando os documentos sobre a mesa. Tenho provas concretas de que a denúncia contra Sofia foi completamente orquestrada. Laura franziu o senho, mas permitiu que a advogada continuasse. Fernanda abriu a pasta e espalhou relatórios de segurança digital, capturas de tela e documentos judiciais. Nos últimos 8 meses, identificamos um padrão preocupante de ataques contra startups lideradas por jovens empreendedores, especialmente quando são mulheres ou pessoas negras, explicou Fernanda, apontando para um gráfico. Todas as denúncias falsas seguem o mesmo método operacional. A inspetora examinou os documentos com crescente interesse. E qual seria a conexão com o caso da Sofia? Esta denúncia anônima, Fernanda deslizou um papel para Laura, veio do mesmo endereço IP que foi usado em pelo menos 3 outros casos de sabotagem empresarial nos últimos 2 meses. Sofia observava a expressão da inspetora mudar gradualmente. O ceticismo inicial dava lugar à desconfiança. E então a compreensão. Não é coincidência, continuou Fernanda. A startup da Sofia está prestes a fechar um contrato milionário com o governo. Alguém quer impedir isso a qualquer custo.
Laura pegou seu tablet e começou a verificar as informações. Após alguns minutos de silêncio tenso, ela levantou o olhar. Vocês têm razão, admitiu. Há um padrão aqui que não podemos ignorar. O mesmo IP, o mesmo tipo de acusação vaga, sempre contra empresas em ascensão lideradas por, pessoas que não se encaixam no perfil tradicional de CEO. Exatamente, concordou Fernanda. E sempre às vésperas de grandes negócios ou rodadas de investimento. Laura digitou rapidamente algumas notas. Vou solicitar uma investigação completa sobre a origem dessas denúncias. Enquanto isso, ela olhou para Sofia. Considere-se livre para ir, senhorita Oliveira. Mas permaneça disponível para eventuais esclarecimentos. Sofia sentiu um peso sendo retirado de seus ombros. Não estava completamente fora de perigo, mas pelo menos agora tinha alguém disposto a investigar a verdade. Obrigada, inspetora, disse Sofia, levantando-se. Só quero que a verdade venha à tona. E vai, garantiu Laura, com um novo brilho determinado no olhar. Acredito que estamos diante de algo muito maior do que um simples incidente em um avião. Batidas firmes na porta interromperam o interrogatório. A inspetora Mendes franziu o senho, irritada com a interrupção, mas ao abrir a porta, deparou-se com uma senhora de cabelos grisalhos, impecavelmente arrumados e postura elegante. Perdoe-me a intromissão, mas sou Dona Helena Vasconcelos e estava na primeira classe daquele voo. Acredito que tenho informações importantes sobre este caso, disse ela, ajeitando a echarpe de seda sobre os ombros. A inspetora hesitou por um momento, mas algo no olhar determinado da senhora a convenceu. Dona Helena entrou na sala com passos decididos, ignorando o olhar furioso que Ricardo lhe lançou do canto. Estava no banheiro da primeira classe quando o senhor Ricardo entrou com outro executivo. Eles não me viram porque a porta estava entreaberta, explicou Dona Helena, apontando para Ricardo. Ouvi claramente quando ele disse: consegui tirar aquela pretinha arrogante do lugar dela. O conselho vai adorar saber que ela nem conseguiu chegar à reunião. Um silêncio pesado tomou conta da sala. A inspetora Mendes ativou rapidamente o gravador de seu celular. A senhora tem certeza absoluta do que ouviu? Perguntou, mantendo o tom profissional, apesar da indignação crescente. Tenho 72 anos, inspetora, mas minha audição é perfeita. Ele também mencionou que o plano estava funcionando melhor que o esperado e que ela nunca mais teria coragem de se sentar à mesa com os grandes. Ricardo empalideceu visivelmente. Isso é absurdo, é a palavra de uma velha confusa contra a minha. Tenho mais idade que respeito, pelo visto, rebateu Dona Helena com dignidade. E diferente de você, não tenho nada a ganhar com mentiras. A inspetora Mendes fez anotações rápidas enquanto processava a nova informação. O que começara como uma disputa por assentos, agora revelava-se uma conspiração deliberada para sabotar a carreira de Isabela. Senhor Ricardo, as acusações agora são muito mais graves, declarou a inspetora, seu tom mudando drasticamente. Estamos falando de discriminação racial, sabotagem corporativa e possível crime contra a ordem econômica. Ela fez um gesto para o policial na porta. Comunique ao delegado que precisamos de autorização para acessar as comunicações do Sr. Ricardo nas últimas 48 horas e verifique se há mandados pendentes contra ele. Ricardo afundou na cadeira, suando profusamente. Dona Helena, precisaremos de seu depoimento formal, continuou a inspetora. Este caso acaba de se tornar uma investigação criminal de alta prioridade. Fernanda abriu sua pasta executiva e retirou um conjunto de documentos cuidadosamente organizados. A advogada, com a confiança de quem dominava completamente o assunto, colocou o material sobre a mesa da inspetora. Este é um dossiê completo que venho montando nos últimos meses. Aqui estão e-mails trocados entre Ricardo e executivos da Megacorp Brasil.
Áudios de reuniões gravadas legalmente, onde ele discute a sabotagem da empresa de Isabela, e contratos fraudulentos assinados para desviar clientes. Fernanda apontou para uma seção específica. Esta parte é particularmente reveladora. Ricardo utilizou informações privilegiadas obtidas durante negociações anteriores para prejudicar a Tec Brasil. Laura examinou os documentos com atenção meticulosa, seus olhos percorrendo cada linha enquanto fazia anotações. Isso é extremamente sério. Precisamos de uma perícia imediata nestes documentos. Vou acionar nossa equipe técnica agora mesmo. Ela pegou o telefone e solicitou a presença urgente do Departamento de Perícia Digital e Documental. Do outro lado da sala, Isabela mantinha as mãos firmemente entrelaçadas sobre o colo, numa tentativa quase física de se manter composta. Apesar de sua postura ereta e expressão determinada, seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. Cada nova revelação era como um golpe não apenas em sua empresa, mas em tudo o que ela havia construído, em quem ela era. Não é apenas sobre negócios, pensou Isabela, sentindo um nó na garganta. É sobre minha identidade, minha luta, tudo o que represento. Por um momento, permitiu-se sentir a dor da traição e da injustiça. Era como se cada obstáculo que enfrentara por ser uma mulher negra em posição de liderança estivesse personificado nas ações de Ricardo. Porém, algo peculiar acontecia dentro dela. Cada documento exposto, cada evidência apresentada, cada injustiça revelada não a enfraquecia. Pelo contrário, era como se cada golpe fortalecesse sua armadura interna. Isabela respirou fundo. Secou discretamente uma lágrima que teimava em escapar e endireitou ainda mais a postura. Eles escolheram a adversária errada, pensou, enquanto observava Fernanda explicando tecnicalidades legais para a inspetora. A determinação crescia dentro dela como uma força imparável. Cada injustiça não apenas a feria, transformava-se em combustível para sua resiliência. Laura levantou os olhos dos documentos e encontrou o olhar firme de Isabela. Por um breve momento, algo silencioso foi compartilhado entre as duas mulheres. Um reconhecimento mútuo de força diante da adversidade. Ricardo sentou-se desconfortavelmente na cadeira diante da imponente mesa de mogno. O diretor executivo da Megacorp, Antônio Vasconcelos, o encarava com frieza, enquanto a diretora jurídica, Dulcetra Carmen, permanecia em pé, folheando documentos com expressão severa. O silêncio na sala era cortado apenas pelo tic-tac do relógio antigo na parede. Você foi descuidado, Ricardo. Antônio finalmente quebrou o silêncio, sua voz calma, mas carregada de ameaça. Agora, a polícia está no nosso encalço por causa da sua incompetência. Ricardo engoliu em seco. Eu segui o protocolo padrão. Ninguém poderia prever que aquela mulher... E poupe-nos das suas desculpas, interrompeu Carmen. Uma CEO negra humilhada publicamente, um voo inteiro atrasado, e agora investigações em 3 jurisdições diferentes. Sabe quanto isso vai custar à empresa? A realidade atingiu Ricardo como um soco no estômago. Ele era apenas um peão neste jogo corporativo, facilmente sacrificável. Seus 15 anos de lealdade à Megacorp não significavam nada neste momento. Precisamos de um bode expiatório, continuou Antônio, ajustando sua gravata de seda. A imprensa quer sangue, os acionistas exigem ação. Ricardo sentiu o suor escorrendo por suas costas. Estão me demitindo? Carmen riu, um som sem humor. Demissão seria o menor dos seus problemas. Estamos falando de obstrução de justiça, discriminação racial corporativa, falsificação de documentos... Mas vocês aprovaram tudo, protestou Ricardo, sua voz subindo 1/8. Tenho e-mails, autorizações, que infelizmente foram todos excluídos do servidor esta manhã, completou Antônio, com um sorriso fino. Falha técnica lamentável.
O pânico cresceu dentro de Ricardo. Ele poderia fugir, talvez. Tinha economias. Poderia tentar desaparecer no interior, mudar de identidade. Mas, no fundo, sabia que era inútil. A Megacorp tinha conexões em todo lugar. Polícia, fronteiras, sistema bancário. E se tentasse negociar com a justiça, entregando provas contra seus superiores? Bem, pessoas já haviam desaparecido por muito menos. Temos uma solução para você, disse Carmen, deslizando um documento pela mesa. Assine. Confesse que agiu sozinho, sem conhecimento da diretoria. Ricardo olhou para o papel, sentindo-se encurralado. Qualquer caminho parecia levar à destruição. Se cooperasse, seria preso. Se resistisse, seria eliminado. A sensação de ser descartável, após anos dedicados à empresa, era mais dolorosa que o medo. Quanto tempo tenho para decidir? Perguntou com voz rouca. Até o final do dia, respondeu Antônio, já se levantando para encerrar a reunião. E Ricardo, não faça nada estúpido. Sabemos onde sua família mora. A perícia digital finalizou seu trabalho em tempo recorde. Os documentos de Isabela não apenas eram legítimos, como continham metadados que comprovavam sua autenticidade e data de criação original. A denúncia anônima havia sido enviada de um IP rastreável diretamente para o computador pessoal de Ricardo, na Megacorp. A inspetora Laura observou as evidências com um olhar determinado. Não temos tempo a perder, disse ela ao delegado da Polícia Federal pelo telefone. Precisamos de uma operação imediata na sede da Megacorp Brasil. Temos indícios claros de fraude corporativa, falsificação de denúncia e possível crime de racismo. Em menos de uma hora, 3 viaturas da Polícia Federal estacionaram discretamente nos arredores do imponente edifício da Megacorp, na Avenida Paulista. Enquanto os agentes se preparavam, no 20º andar, Ricardo digitava freneticamente em seu computador, excluindo e-mails comprometedores. Suas mãos tremiam enquanto ele esvaziava a lixeira digital e abria uma gaveta para retirar um HD externo. Senhor, tem alguém da Polícia Federal na recepção, informou sua secretária pelo interfone, com voz trêmula. Ricardo congelou. Olhou para a janela panorâmica que mostrava a cidade de São Paulo e, por um momento, considerou a possibilidade absurda de fugir. Mas para onde? Tentou se recompor, ajustando a gravata e fechando algumas janelas do computador. Diga que estou em reunião e... Não conseguiu terminar a frase. A porta de sua sala se abriu e 4 agentes uniformizados entraram, acompanhados pela inspetora Laura, que exibiu um mandado judicial. Ricardo Mendes, estamos aqui para apreender todos os equipamentos eletrônicos, documentos e dispositivos de armazenamento relacionados às operações da empresa, anunciou o delegado federal. Por favor, afaste-se do computador imediatamente. Enquanto um dos agentes assumia o controle do computador de Ricardo, outros 2 iniciavam a varredura em armários e gavetas. No andar de baixo, mais agentes apreendiam servidores e documentos do departamento jurídico. Funcionários observavam atônitos enquanto a operação se desenrolava com precisão militar. Isso é um absurdo, um equívoco, protestou Ricardo, mas sua voz falhava enquanto via o HD externo sendo colocado em uma sacola de evidências lacrada. Laura se aproximou dele com um sorriso contido. Não é um equívoco, Sr. Ricardo. É justiça sendo feita. E acredite, estamos apenas começando. A notícia estampou as manchetes de todos os grandes portais naquela mesma noite. Polícia Federal desmantela esquema de sabotagem empresarial contra jovens empreendedores. O caso de Isabela havia sido apenas a ponta do iceberg. As investigações revelaram uma operação sistemática da Megacorp Brasil para eliminar concorrentes promissores através de métodos criminosos. O nome de Isabela aparecia em destaque, agora como vítima.
completamente inocentada das acusações que Ricardo havia fabricado contra ela. Nas redes sociais, o vídeo da prisão de Ricardo viralizou instantaneamente. Ele foi levado algemado da sede da empresa enquanto tentava esconder o rosto das câmeras. As acusações eram graves: fraude, calúnia, formação de quadrilha e espionagem industrial. O delegado responsável pelo caso revelou em entrevista coletiva que Ricardo mantinha um departamento secreto dentro da Megacorp, dedicado exclusivamente a monitorar e sabotar startups promissoras. Encontramos documentos detalhando planos para destruir a reputação de pelo menos 12 empresários jovens nos últimos 2 anos, explicou o delegado. O caso da senhora Isabela foi particularmente agressivo porque sua empresa representava uma ameaça real aos negócios da Megacorp. O escândalo provocou um colapso imediato nas ações da Megacorp Brasil. Investidores corriam para vender suas participações e clientes cancelavam contratos em massa. 3 diretores executivos foram presos preventivamente. E o CEO internacional da empresa emitiu um comunicado de emergência, se distanciando das operações brasileiras. Jornalistas descobriram que a empresa havia criado perfis falsos nas redes sociais para difamar concorrentes, plantado notícias falsas em blogs e até mesmo subornado funcionários de startups para sabotar projetos internamente. O caso de Isabela era apenas o mais recente de uma longa lista de vítimas. Em seu apartamento, Isabela assistia a tudo com uma mistura de alívio e indignação. Seu telefone não parava de tocar com mensagens de apoio e pedidos de entrevista. Entre as notificações, uma mensagem de Tiago: "Você viu? Justiça sendo feita. Estou orgulhoso de você por não ter desistido." Enquanto isso, nas delegacias, ex-funcionários da Megacorp apareciam voluntariamente para prestar depoimentos, revelando detalhes ainda mais sórdidos do esquema. O império que Ricardo havia construído desmoronava em questão de horas, expondo a podridão que se escondia por trás da fachada de empresa inovadora e ética que a Megacorp tanto se esforçava para manter. Ricardo estava sentado no saguão do hotel, cabisbaixo, com as mãos algemadas e 2 policiais ao seu lado. Isabela mal podia acreditar quando a recepcionista ligou para seu quarto, informando que havia uma visita especial aguardando. Faltavam apenas 3 horas para a reunião que decidiria o futuro da Horizontes, e ela estava revisando sua apresentação pela 10ª vez. Ao descer e ver Ricardo naquele estado, sentiu uma mistura de raiva e confusão. Ele, que sempre exibia um sorriso arrogante nas reuniões da Megacorp, agora parecia um homem derrotado. 5 minutos, senhora, disse um dos policiais. Ele insistiu muito para falar com a senhora antes de ser levado à delegacia. Ricardo levantou o olhar, seus olhos vermelhos de quem havia chorado. Isabela, eu sei que não mereço seu tempo, mas preciso fazer isso. Ela cruzou os braços. Fazer o quê? Exatamente. A verdade, ele sussurrou, tirando um pequeno pendrive do bolso com dificuldade devido às algemas. Está tudo aqui. Todos os e-mails, todas as gravações de reuniões, todos os planos da Megacorp para destruir a Horizontes e outras startups lideradas por pessoas como você. Isabela pegou o pendrive com cautela. Por quê? Por que está fazendo isso agora? Porque ontem à noite não consegui dormir, confessou, uma lágrima escorrendo por seu rosto. Pensei na minha filha, que tem sua idade. Pensei no que ela diria se soubesse o que o pai dela fez. Me deixei levar pela ganância, pelo preconceito que nem sabia que tinha dentro de mim. Ele respirou fundo antes de continuar. Quando vi você naquele avião, algo dentro de mim se quebrou. Não era só sobre negócios. Era sobre não suportar ver uma mulher negra ocupando um lugar que eu achava que pertencia a pessoas como eu. Isabela apertou o pendrive com força.
Você tem noção do estrago que causou? Das noites sem dormir? Das pessoas que dependem da Horizontes? Tenho, ele respondeu, abaixando a cabeça novamente. E vou pagar por isso. Mas queria que você tivesse essas provas antes da sua reunião. Eles não podem mais esconder o que fizeram. Os policiais sinalizaram que o tempo havia acabado. Enquanto Ricardo era levado, ele olhou uma última vez para Isabela. Boa sorte na reunião. Mostre a eles quem realmente merece aquela cadeira. Isabela permaneceu imóvel, os olhos fixos em Ricardo enquanto ele despejava toda a verdade. Suas mãos, antes tensas, agora repousavam sobre a mesa e seu rosto, embora sereno, não conseguia esconder a profunda mágoa que sentia. Quando ele finalmente terminou, o silêncio pairou entre eles como uma entidade viva. Ela respirou fundo, organizando os pensamentos antes de responder. Sabe, Ricardo, começou ela com voz controlada. Passei noites em claro tentando entender o que aconteceu. Questionei minhas decisões, minha competência e até minha sanidade. Seus olhos encontraram os dele sem hesitação. Não posso apagar o que você fez, mas agradeço por finalmente contar a verdade. É o mínimo que eu merecia. O homem baixou a cabeça, visivelmente envergonhado. Os agentes federais, que haviam permanecido discretamente no canto da sala, se aproximaram. Um deles colocou a mão no ombro de Ricardo. Senhor Mendes, precisamos ir agora, disse o agente mais velho, enquanto o outro recolhia o pendrive da mesa, aquele pequeno objeto que agora valia mais que ouro. Enquanto Ricardo era conduzido para fora, Isabela permaneceu sentada, observando pela janela o céu de São Paulo. A confissão de Ricardo, somada às provas no pendrive, acelerou dramaticamente o processo contra a Megacorp. O que poderia ter se arrastado por anos nos tribunais, agora avançava com velocidade impressionante. Nos dias seguintes, o pendrive tornou-se a peça central da investigação federal. Os arquivos continham não apenas provas da sabotagem contra Isabela, mas um extenso registro de fraudes, sonegações e esquemas de corrupção que se estendiam até o alto escalão da empresa. Executivos que antes desfilavam impunes pelos corredores corporativos agora enfrentavam mandados de prisão. A colaboração de Ricardo, embora tardia, garantiu-lhe alguma clemência judicial, mas não apagou as consequências de seus atos. Para a Megacorp, porém, não havia mais salvação. As ações despencaram vertiginosamente. Clientes cancelavam contratos em massa. E o império que parecia inabalável começava a ruir como um castelo de cartas. Isabela acompanhava tudo à distância, com uma mistura de vindicação e tristeza pelo tempo perdido. Aquela verdade, por mais dolorosa que fosse, finalmente lhe permitiria virar a página. O salão de reuniões da Invest Sampa era imponente, com janelas do chão ao teto, revelando a skyline de São Paulo envolta na névoa matinal. Isabela ajustou o blazer e respirou fundo, enquanto André organizava as apresentações no laptop. Haviam ensaiado até tarde da noite, refinando cada slide, cada número. Nervosa? Sussurrou André. Aterrorizada, admitiu ela com um sorriso tenso, mas pronta. Os 12 investidores entraram em fila, rostos sérios, pastas em mãos. Isabela reconheceu alguns dos maiores nomes do capital de risco brasileiro. O burburinho cessou quando ela se levantou. Bom dia a todos. Sou Isabela Santos, CEO da Horizontes. Agradeço a presença de vocês hoje. Durante a próxima hora, Isabela apresentou não apenas números e projeções, mas a alma da Horizontes. Falou sobre comunidades transformadas, sobre sustentabilidade real, sobre o impacto social mensurável. Quando os investidores começaram o interrogatório, cada pergunta veio como uma flecha afiada. Como explica o crescimento de apenas 22% no último trimestre?
questionou uma investidora de óculos finos. Priorizamos consolidação sobre expansão rápida. Preferimos crescer com raízes fortes, respondeu Isabela, abrindo gráficos comparativos que André rapidamente projetou. E o incidente do voo? Não teme que isso afete a imagem da empresa? Perguntou um senhor de cabelos grisalhos. Isabela sentiu o estômago apertar, mas manteve a postura. Aquele episódio me ensinou sobre integridade e valores. Nossa empresa cresceu em visibilidade e respeito precisamente porque nos mantivemos fiéis a esses princípios. As perguntas continuaram por mais 40 minutos. Isabela respondeu a cada uma com dados concretos, histórias reais e a paixão autêntica que a caracterizava. André complementava com análises técnicas precisas. Quando o último investidor fechou sua pasta, o silêncio tomou conta da sala. O presidente do conselho da Invest Sampa, um homem conhecido por sua frieza nos negócios, levantou-se lentamente. Senhora Santos, raramente vemos apresentações que combinam números sólidos com propósito genuíno. Ele fez uma pausa. O consórcio decidiu oferecer 50 milhões para a expansão internacional da Horizontes, com opção de mais 30 milhões no próximo ano. Isabela sentiu as pernas fraquejarem. Era quase o dobro do que esperavam. Com uma condição, continuou ele. Queremos que a senhora continue sendo o rosto e a alma desta empresa. Sua integridade é parte do que estamos comprando. Quando saíram do prédio, André a abraçou forte. Conseguimos, Isa, conseguimos. Ela olhou para o céu de São Paulo, agora claro. Não, André, apenas começamos. Isabela respirou fundo ao avistar a multidão de jornalistas que se aglomerava na entrada do tribunal. Flashes dispararam assim que ela apareceu. Microfones se estenderam em sua direção como tentáculos ansiosos. Sua advogada sorriu e sussurrou. Você está pronta para isso? A jovem empresária assentiu, caminhando com a postura que seu pai sempre lhe ensinara. De cabeça erguida, filha, sempre. As perguntas vieram como uma avalanche, mas Isabela manteve a calma que a caracterizava nos momentos decisivos. Como se sente após esta vitória histórica? Perguntou uma repórter de um canal nacional. Sinto que demos um passo importante, não apenas para mim, mas para todas as pessoas que já foram subestimadas ou tiveram seus lugares questionados, respondeu Isabela, sua voz firme ecoando nos microfones. Esta vitória não é só minha. Ela fez questão de agradecer nominalmente cada pessoa que esteve ao seu lado. A equipe dedicada de sua empresa que testemunhou a seu favor. Seu pai que segurava as lágrimas ao lado dela, sua brilhante advogada que não deixou pedra sobre pedra. E, surpreendentemente, Dona Helena, a comissária que arriscou seu emprego ao confrontar o sistema. Sem a coragem de Dona Helena, talvez hoje estivéssemos contando outra história, afirmou Isabela. Às vezes, precisamos apenas de uma pessoa disposta a fazer a diferença. Um jornalista questionou sobre seus planos futuros e Isabela sorriu com determinação. O que aconteceu naquele avião foi apenas um sintoma de um problema muito maior, explicou. O verdadeiro trabalho começa agora. Minha empresa está lançando um programa de mentorias para jovens negros interessados em tecnologia. E estamos criando um fundo de bolsas para mulheres em áreas dominadas por homens. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para as câmeras. Quero usar esta visibilidade para abrir portas que estiveram fechadas por tempo demais. Não quero ser a exceção. Quero ser apenas o começo de uma mudança real. Seu pai se aproximou, colocando a mão em seu ombro com orgulho evidente. Isabela sabia que o caminho seria árduo. Haveria resistência, críticas, tentativas de diminuir sua conquista. Mas ela também sabia que cada passo que dava abria caminho para outros. O poder não está apenas em ocupar um assento na primeira classe ou na diretoria de uma empresa, concluiu.
O verdadeiro poder está em usar nossa posição para garantir que ninguém mais tenha seu lugar questionado apenas por causa da cor de sua pele ou de seu gênero. E esse trabalho, meus amigos, está apenas começando. Meses depois, o auditório do Centro de Inovação de São Paulo transbordava de energia. Isabela, impecável em seu terno azul marinho, observava a multidão com um sorriso contido enquanto os aplausos ecoavam pelo salão. Pais, professores, alunos e empresários haviam se reunido para testemunhar o lançamento do Futuro Sem Fronteiras, programa que levaria ensino de tecnologia e empreendedorismo a escolas públicas dos 26 estados brasileiros. As telões exibiam os números ambiciosos: 5.000 escolas beneficiadas no primeiro ano, atingindo mais de 3 milhões de estudantes. Quando eu era criança na periferia de Salvador, começou Isabela, sua voz firme silenciando naturalmente a plateia. A minha professora de matemática me disse que eu tinha potencial para chegar onde quisesse. Na época, achei que ela estava exagerando. Risos suaves percorreram o auditório. Hoje entendo que ela estava certa, mas esqueceu de mencionar os obstáculos no caminho. Na primeira fila, Dona Célia, sua mãe, enxugava discretamente as lágrimas. Ao lado dela, Marcos, agora diretor de operações da empresa, sorria orgulhoso. Mesmo Ricardo estava presente, representando a parceria que sua empresa havia firmado com o projeto após o incidente no avião ter se tornado um caso emblemático nas discussões sobre preconceito no ambiente corporativo. Este programa não é apenas sobre tecnologia ou empreendedorismo, continuou Isabela. É sobre mostrar a cada jovem que seu valor não é determinado pelo CEP onde mora, pela cor da sua pele ou pelo sobrenome que carrega. A plateia irrompeu em aplausos quando estudantes de 5 escolas piloto subiram ao palco para demonstrar os projetos desenvolvidos nos primeiros meses do programa. Uma menina de 12 anos apresentou um aplicativo que conectava pequenos produtores rurais a consumidores urbanos, eliminando intermediários. Ao final das apresentações, Isabela retomou o microfone, sua postura transbordando a confiança que sempre foi sua marca registrada, agora amplificada pelo propósito que encontrara. Cada barreira que tentaram me impor virou degrau para meu sucesso, declarou, sua voz carregando a emoção contida. Não importa sua origem, quando você luta com verdade, coragem e inteligência, ninguém pode te tirar do seu lugar. A plateia inteira se levantou em uma ovação que parecia não ter fim. Enquanto acenava para o público, Isabela sabia que sua jornada estava apenas começando. O incidente no avião, que poderia ter sido apenas mais um episódio de discriminação silenciado, havia se transformado no catalisador de uma mudança muito maior do que ela jamais poderia imaginar.